uma passagem das Escrituras aqui, duas passagens, e fazer um breve comentário, né? Aniversário do meu tio, Zé Lemos, aniversário também do Oliveira, né? Parabéns, Oliveira, parabéns, Zé Lemos, né? Os dois, né? O Oliveira deu sorte, nasceu no dia do seu da festa e aniversário, né? Mas é isso mesmo, né? Então, assim, saúde para os dois, paz, né? E a gente vai estar lendo a passagem e a gente faz um comentário, faz uma aplicação. A Bíblia é um alimento riquíssimo, né? É um alimento que eu gosto muito de estudar esse livro. Tem muita coisa preciosa aqui para nossas vidas, né? E eu vou ler, então, duas passagens bíblicas aqui. A primeira parte é no Salmo 139, que escrito por Davi, 1000 anos antes de Cristo, ele escreveu esse salmo, e ele falando com Deus, e é maravilhado a respeito da criação de Deus. O rei de Israel, no ano 1000 antes de Cristo, escreveu esse salmo. Então eu vou ler uma parte dele. Eu gosto de falar ele no meu aniversário, porque eu acho que tem muito a ver, que é uma gratidão que ele demonstra com Deus no Salmo 79, né? Então ele fala assim, olha, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu me sondas, na outra tradução, né? E me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta, tu me cercaste em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência ou tal conhecimento, né, é para mim maravilhoso, muito maravilhoso, maravilhosíssimo, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou me fugirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno, ou no Seol, ou no profundo da terra, né, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois puseste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhosamente fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não me foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, isso aqui, essa primeira parte, é a parte... Eu vou pegar já a segunda parte. Nessa primeira parte, eu vou pegar a segunda parte, é uma palavra de Cristo falando. Então, essa primeira parte aqui é o Davi falando sobre como Deus nos criou de forma extraordinária. Eu recebi um vídeo um dia desse sobre como é que fala? A morte, quando a mãe mata o filho no útero, né? Aborto. O aborto. Então, assim, eu me lembrei dessa passagem. Então, assim, o homem precisa tanto de Deus, mas tanto de Deus, que no pleno século XXI, a gente fala que somos modernos, as pessoas não provocam o aborto. E o aborto é um assassinato, né? E de uma criança que Deus fez de uma forma extraordinária. Imagino que uma das coisas mais extraordinárias que tem no mundo é a gravidez, né? É a fecundação, é a formação da criança. Isso é um segredo que ninguém sabe como é que isso acontece, né? E a criança vem parecendo. Aí eu vi o Carlinho de longe, a Fatinha falou, você vai conhecer o Carlinho? Tem pouco que você não vê ele. Eu falei, pensei, claro que vou conhecer, né? Parece com o pai dele, né? Mesma Quando eu vi coisa. no carro, É a mesma coisa. que absurdo igual o pai dele, eu falei, é o Carlinho, né? De longe eu já vi que era o Carlinho, né?
Então, assim, Deus faz a coisa extraordinária. Então, o filho tem semelhança do pai, semelhança da mãe, né? Mas essa é a obra de Deus. Ele faz de uma forma que é tão extraordinária, por isso que esse texto, Davi está falando, como o Senhor me formou de uma forma tão extraordinária. Aí ele falou, eu vou te louvar por isso, eu vou te agradecer por isso. Então, por isso que isso é uma reunião de ações de graça, de louvor, pela vida do Zé Lemos, né? E dele veio outras vidas, né? Ele compartilhou com a Tuti, que é sua esposa, aí veio os filhos, né? E agora tem os filhos, tem os netos. Como é bela a família, uma instituição que Deus criou lá no início, quando formou o homem e a mulher, lá no Gênesis, né? Deus formou o homem e a mulher e pediu para que eles tivessem uma família, e que essa família crescesse e multiplicasse. É o que nós todos temos, né? Família. Como é gostoso a gente ter família. Aí a gente tem, seja um estímulo para viver, cuidar um dos outros, né? Então a família é interessante. Então, outra passagem que eu vou ler é sobre capítulo 15, Jesus falando. É Jesus falando. Então Jesus fala assim, ó, capítulo 15, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa para toda aquela que atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já, ele falando para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, muito fruto, porque sem mim, ele diz, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço o seu amor. Então aí ele continua falando, né? Depois vocês leem o capítulo 15 de João, do Evangelho de João, Jesus vai falando. Então o que é importante a gente falar? Primeiro que Deus criou tudo, criou os homens, só que o homem se perdeu, né, nessa caminhada, né? O livre-arbítrio, que é a condição que Deus quer de um filho livre, de poder decidir, fazer, né, caminhar, né? Deus não criou robôs, criou pessoas que pensam. Deus esperava que os filhos dele pudessem amá-lo. Assim como nós, pais, eu sou pai, tenho 2 filhas, né? Uma vai se casar, se Deus quiser, no próximo ano, né? E o que a gente espera é que... o que a gente espera dos filhos? Que os filhos nos amem espontaneamente, que continuem tendo um vínculo conosco, né? Nos netos, continuem nos amando como a gente, pais, nós amamos os nossos filhos e cuidamos deles. Então, o relacionamento de Jesus com o Pai está muito no Evangelho de João, que é o evangelho que Jesus mais fala, né? Ele fala isso, a relação dele com Jesus foi um filho obediente. Ele foi um filho chamado, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, de segundo Adão. Porque Deus criou o homem e a mulher, os primeiros filhos de Deus, o primeiro Adão. Lá em 1 Coríntios 15 explica isso. Adão se rebelou. Ele quis viver a vida de forma que pudesse agradar a si próprio, né? E aí ele pecou contra Deus, ele se perdeu. Então o homem se perde, não é quando ele faz o mal, é quando porque o mal é a consequência dele querer viver uma vida sem Deus. É aí que o homem se perde, percebe? Imagina o pai que é experiente, a mãe que é experiente, que tem um filho, uma filha, e o filho e a filha ainda criança ou ainda adolescente, começa a viver da maneira que eles acham que deve viver. É fácil você perceber que eles vão fazer um monte de bobagem na vida, porque o pai tem experiência, a mãe tem experiência. Então, Jesus viveu como? Quando você lê o Evangelho de João, Jesus orava o tempo todo, ele estava sempre em comunhão com o Pai. E ele fala o tempo todo do Pai, porque ele acompanhava o Pai. Eu poderia contar algumas experiências que eu me dei bem, onde eu comecei a trabalhar, etc. e tal, quando meu pai me aconselhou, faz assim, não faz assim. E essas decisões mais importantes, eu falei, não, eu vou fazer como meu pai disse. Não era o que eu queria, mas foram as decisões que eu mais acertei. Quando eu comprei um lote onde eu construí minha casa, por exemplo, meu pai falou assim,
compra esse lote. Eu falei, não, pai, eu vou juntar o dinheiro que eu quero comprar um carro. Ele falou, compra esse lote. Eu comprei o lote. Se eu não tivesse comprado o lote, eu estava pagando aluguel, porque eu sou um péssimo administrador. Com certeza. Então, assim, é só um exemplo para vocês verem a relação do pai e do filho. Jesus teve essa relação de pai e filho. Eles tiveram o tempo todo. E ele, desculpe, é o filho que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo mundo, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem só um filho, no sentido de filho mesmo, e depois o resto tornou criaturas. Nós, a Bíblia diz, nos tornamos filhos quando nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, que o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, pagou o preço do nosso pecado. E o preço do nosso pecado foi muito caro, que foi a morte na cruz. Né? A Bíblia fala que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. É por isso que lá no Antigo Testamento, na Bíblia, aquelas pessoas matavam cordeiro. O cordeiro lá do Antigo Testamento apontava para um cordeiro que viria, que João Batista falou lá no capítulo 3 de João, ou no final do capítulo 3, quando ele viu Jesus, ele falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus, gente, ele é bom, ele é criador, mas Deus tem amor, Deus perdoa, como o Pai perdoa, mas Deus também, ele exerce justiça. E a justiça de Deus, ela já foi executada em Cristo. Quando Cristo, o Filho unigênito dele, Deus só tinha um filho. Quando você lê Colossenses e Filipenses, fala que Jesus é o filho primogênito. Então, unigênito é o único, primogênito é o primeiro, ou seja, quando ele morre e ressuscita, ele se torna o primeiro filho de Deus de um monte. Entende? Então, Deus quer ter uma família cheia de filhos. Quem não quer ter uma família cheia de filhos, né? Então, talvez pela questão da despesa, né? A gente não pode, né? Mas Deus pode pagar, ele é rico, né? Então ele quer uma família cheia de filhos. Então Jesus é o primeiro filho. Então a condição nossa de pecador, homem de pecador, é a seguinte: é reconhecer que é um pecador, crer que o Filho unigênito de Deus, o Filho primogênito de Deus, morreu pelos nossos pecados, foi obediente até a morte, e a morte de cruz, nunca pecou. E assim, sendo, nós nos tornaremos filhos pelo arrependimento, de reconhecer que somos pecadores, que Cristo morreu no nosso lugar, para que pudéssemos nos tornarmos filhos de Deus. O Evangelho é isso. O que é o Evangelho? A boa nova é essa. É que Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados. Todas as pessoas que creem que Jesus morreu pelos nossos pecados, se arrependem e orem pedindo a Deus perdão, e quer servir a Deus e começa a alimentar desse alimento que eu li em João 15 agora, que é a palavra dele, vai ter força para seguir caminhando, imitando a Cristo, sendo como Paulo, o apóstolo, disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós podemos ser imitadores de Cristo, nós podemos, né? Mesmo com falha, nós podemos ser pessoas melhores. Por quê? Porque a Bíblia diz no capítulo 15 aqui, no capítulo 16 de João, está lá escrito, que o Espírito de Deus que veio, ele nos dá vida, ele nos dá força para a gente vencer o pecado todos os dias. E o que chateia Deus é um filho desobediente, ou uma criatura desobediente. É alguém que vive no pecado, fazendo a própria vontade. Então, nós somos criados não para fazer a nossa vontade. Nós somos criados para fazer a vontade de Deus. E o que a vontade de Deus está na Bíblia. Aqui, estudando todo dia, você vai perceber qual é a vontade de Deus. E nos tornaremos mais parecidos com Ele. Né? Assim como o Carlinhos é parecido com o pai dele, nós nos tornaremos parecidos com Cristo. Né? A brincadeira é nesse sentido, né? Então é isso que Deus quer de nós, viu? Então, que reflitamos. Qual é o propósito da nossa passagem curta aqui no mundo? A nossa passagem aqui é para vivermos uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus, que as pessoas vejam Cristo em você, na sua conduta, uma conduta ética, moral mesmo. Né? Então o Evangelho faz isso, não é eu que consigo fazer isso não, é o Espírito de Deus. Quando eu me rendo aos pés de Cristo, quero ser igual a Ele, quando eu reconheço Ele como meu Senhor, como o Deus Filho que encarnou e fez aquilo que Adão não conseguiu fazer, porque Adão não viveu em obediência, no temor de Deus. Então, quando Cristo fez isso em obediência total, quando eu procuro reconhecer que eu sou um pecador e abro o coração para que Cristo
entre no meu coração, o Espírito Santo vai fazer essa transformação. De uma vez, eu me torno filho. E dia a dia eu vou crescendo, caminhando, e vou progredindo na fé. E aí eu quero viver como cristãos, eu quero falar das coisas de Deus, eu quero falar das coisas do alto. Eu sempre digo assim, uma coisa para finalizar, que já estou sendo longo, né? Como que uma pessoa pode falar que vai ser salvo, vai estar com Cristo, vai estar com o Pai um dia, se ele não tem essa comunhão agora? A nossa comunhão com Deus, ela é agora. Você não vai ter uma comunhão com Deus posterior. A comunhão, ela é agora. Ela é na terra. A transformação do corpo virá um dia, depois do arrebatamento da igreja, depois da morte e tudo mais. Mas o Pai, você se torna filho, quando você crê, é agora. Então você vai ter comunhão com Ele agora, no presente. Você vai orar no seu quarto, quando Jesus falou, fecha a porta e ora lá. Hoje, agora. Né? Essa comunhão ela tem que ser agora, ela não é a posteriori. Né? Quando eu falo assim, eu vou ter uma comunhão com Deus, como assim eu vou ter comunhão com Cristo que eu não conheço? Aí você me pergunta a mim, o Zé Lemos, outras pessoas, você conhece Cristo? Conheço, porque eu leio a palavra dele agora, eu converso com ele em oração agora, né? Eu sinto a presença dele agora. Então isso tem que ser agora, isso que eu chamo a atenção. E a Bíblia fala nisso, né? Eis o dia sobre o modo oportuno da salvação, né? Então, o dia da salvação, ele é agora. A mensagem mais preciosa que a gente pode apresentar para alguém, mesmo no dia de aniversário, viu, meu tio? É falar do novo nascimento. Que Jesus fala com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Ele fala que Nicodemos o elogia. Nicodemos era um homem que tinha tudo, posição, um grande sacerdote, mas Jesus falou direto no assunto. Importa-vos nascer de novo. Então, o nascimento espiritual, que é o mais importante. Nós